Uma pesquisa do IBGE mostra que o rendimento médio do brasileiro bateu recorde em 2023. Os efeitos devastadores da pandemia na renda dos brasileiros ficaram para trás. Tudo que a população ganhou em 2023 somou 33 bilhões de reais a mais do que o valor total de 2019. O IBGE somou tudo que as famílias conseguiram receber no ano passado, incluindo todas as fontes: trabalho, aposentadoria, pensão, aluguel e programas sociais. O valor chegou a quase 400 bilhões de reais, o maior já registrado pela pesquisa, que começou em 2012, aumento de 12,2% em relação a 2022. O rendimento médio por pessoa foi de R$ 1.848, também o maior da série. A Roberta faz parte da explicação. Ela perdeu o emprego em 2020. Teve que vender o apartamento que morava, voltou com a filha para a casa dos pais, um caos. No ano passado, ela conseguiu uma nova oportunidade de carteira assinada e está se reerguendo. Comprar uma coisinha aqui, uma coisinha ali, dar uma saída, né? Ir num cinema, coisas assim. Essas coisas mais básicas, né? Que às vezes, assim, por causa da nossa questão de ter que pagar, né, as contas maiores, assim, a gente vai deixando certas coisas de lado. Lembra daquela soma da renda de todo mundo, os quase 400 bilhões? Em 2022, a renda de 44,5% da população vinha do trabalho. Em 2023, essa proporção aumentou para 46%, o que mostra que no ano passado houve uma recuperação consistente nos empregos. Pessoas que estavam fora do mercado de trabalho voltaram, como também novas pessoas entraram. Isso influenciou a massa de rendimento dos trabalhos e, consequentemente, a massa de rendimento domiciliar per capita. Claro, o mercado de trabalho foi fundamental para esse resultado, mas a pesquisa do IBGE também mostra que, para a parcela mais pobre da população, um outro fator fez uma enorme diferença: a ampliação dos programas sociais. Para esse grupo, o rendimento médio aumentou mais de 12% de um ano para o outro, mais um recorde da série histórica. Economistas explicam que esse número evitou uma piora num problema que já é muito grave no país: a desigualdade. O grupo que compõe 1% da população mais rica tem uma renda 39 vezes maior do que o grupo onde está a grande maioria mais pobre. Essa distância ainda permanece muito grande. Acho que um caminho, é claro, não vai ser de um ano para o outro, uma questão que vai ser mais de longo prazo, mas o investimento em benefícios sociais, investimento em educação, investimento em aumento da produtividade na economia como um todo, isso vai ajudar a beneficiar que essa distância reduza. Mas isso não vai ser tão cedo, isso vai demorar bastante ainda. O principal índice da Bolsa de Valores brasileira fechou hoje em alta de 0,75%. Na semana, o Ibovespa acumulou queda de 0,65%. A cotação do dólar comercial caiu para R$ 5,19. Mas na semana, a moeda americana encerrou em alta de 1,5%. A mudança na meta fiscal do Brasil, o conflito no Oriente Médio e a possibilidade de juros mais altos por mais tempo nos Estados Unidos preocupam os investidores. O exército do Irã derrubou hoje drones perto de uma base militar na terceira maior cidade do país. Até agora, nenhuma autoridade iraniana ou israelense confirmou se esse ataque partiu de Israel. Uma semana depois do ataque do Irã contra o território israelense, o mundo voltou a olhar para o Oriente Médio com apreensão. Foi uma noite de tensão. Fontes dos governos israelense e americano disseram nos bastidores para a imprensa internacional que Israel tinha atacado o Irã. Alguns relatos citavam uma operação com mísseis. Israel fica a cerca de 1.000 quilômetros da fronteira mais próxima do Irã. Na noite de quinta para sexta-feira, explosões aconteceram na terceira maior cidade do país, Isfahan, a 450 quilômetros da capital Teherã. Também houve relatos de explosões no norte do país. A TV estatal informou que 3 drones foram vistos em Isfahan e que eles foram abatidos pelos sistemas de defesa. Uma das ações defensivas aconteceu numa grande base aérea perto da cidade.
Nenhuma autoridade do Irã ou de Israel confirmou publicamente que o ataque foi uma ação israelense. Fontes do governo iraniano informaram à imprensa que não há planos para retaliar a operação da noite passada. Por isso, pelo menos por enquanto, a expectativa é de que não haja um novo ataque do Irã contra Israel. Nas primeiras horas de sexta-feira, o espaço aéreo, que tinha sido fechado em parte do Irã, reabriu e a vida voltou ao normal em Teherã, a não ser pelas manifestações contra Israel. Um comandante do exército confirmou que objetos voadores suspeitos foram interceptados e que as defesas do país agiram de forma rápida. Não houve grandes problemas, disse o comandante. Segundo as Forças Armadas, os sistemas de defesa aérea foram acionados em várias partes do país. Num discurso, o presidente iraniano Ibrahim Raisi ignorou as explosões durante a noite e se referiu apenas aos ataques iranianos contra Israel no sábado passado. Disse que foram símbolo do poder do país. O governo de Israel tinha prometido retaliar essa operação, que lançou mais de 300 drones e mísseis contra o território israelense. Na avaliação do professor Uzi Rabi, da Universidade de Tel Aviv, Israel optou por uma ação limitada e calibrada, que, mesmo assim, expôs a vulnerabilidade do Irã. Em Nova York, o ministro iraniano das Relações Exteriores disse que os drones não causaram danos e que não houve vítimas. Para o analista em segurança do Oriente Médio, Jonathan Lor, a reação do governo iraniano parece indicar que o país está buscando minimizar o ataque e voltar atrás na escalada das tensões. Líderes mundiais pediram moderação para evitar uma escalada de violência. O secretário de Estado americano disse hoje que os Estados Unidos não se envolveram em nenhuma operação ofensiva. Antony Blinken está em Capri, na Itália, para a cúpula de ministros das Relações Exteriores do G7. Em comunicado conjunto, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Alemanha, França, Itália e Japão pediram que todas as partes trabalhem para evitar que a tensão escale ainda mais e que todos na região e também além dela ofereçam contribuições para esse esforço coletivo. No mesmo tom, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse que é absolutamente necessário que todas as partes evitem novas ações. Aqui em Washington, a Casa Branca informou que não ia comentar o que aconteceu, mas autoridades de segurança nacional americanas afirmaram saber que Israel ia retaliar. Durante a semana, os Estados Unidos trabalharam nos bastidores para convencer Israel a responder de maneira calculada, que não escalasse mais a tensão. O ataque também repercutiu entre os países do Oriente Médio, vizinhos de Israel e Irã. A Jordânia condenou todas as ações que possam levar a região para uma guerra. Os Emirados Árabes Unidos defenderam a importância de alcançar soluções substanciais para as disputas e crises na região. A China, maior importadora de petróleo e gás do Irã, declarou que vai continuar desempenhando um papel construtivo para promover o relaxamento da tensão. O porta-voz do secretário-geral da ONU afirmou que o secretário-geral apela à comunidade internacional para que trabalhe em conjunto a fim de evitar qualquer situação que possa levar a consequências devastadoras para toda a região e além dela. À tarde, Antônio Guterres e o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, tiveram um encontro na ONU. Em nota, o Itamaraty afirmou que o Brasil continua a acompanhar com grave preocupação episódios da escalada de tensões entre o Irã e Israel e que apela a todas as partes envolvidas que exerçam máxima contenção. A nota informou que esse apelo foi transmitido diretamente por Mauro Vieira ao chanceler do Irã em encontro na sede da ONU. As explosões no Irã aconteceram perto de centros de pesquisa do programa nuclear do país. O governo iraniano e a Agência Internacional de Energia Atômica da ONU informaram que as instalações nucleares não sofreram danos. Imagens mostram um desses locais, próximo de onde aconteceram as explosões.
O Irã tem uma rede de centros de pesquisa em energia nuclear espalhados pelo país. São unidades de desenvolvimento de tecnologia e produção de urânio, matéria-prima para usinas nucleares. Perto da cidade de Isfahan, onde drones suspeitos foram abatidos, fica a central subterrânea de Natanz, a mais importante do país para enriquecimento de urânio. Esse processo separa diferentes tipos da substância. A maioria das usinas nucleares precisa de uma variante específica de urânio. Ela representa menos de 1% de todo o urânio encontrado na natureza. O enriquecimento aumenta a concentração dela. Os reatores conseguem gerar energia quando a quantidade dessa variante no urânio chega a cerca de 3%. E é justamente esse número que virou foco de uma tensão que vem aumentando na última década. Em 2015, quando firmou um acordo internacional com Estados Unidos e outros países, o Irã se comprometeu a limitar o enriquecimento de urânio a 3,7%, para uso em fins pacíficos, como a geração de eletricidade. O estoque da substância não podia passar de 300 quilos. Mas, em 2018, o então presidente americano Donald Trump retirou unilateralmente os Estados Unidos do acordo. No ano seguinte, o Irã anunciou que estava ultrapassando o limite de estoque de urânio. Em 2023, observadores internacionais afirmaram que o país estava enriquecendo urânio a mais de 80%. Segundo cientistas, o país poderia chegar a 90%, que é o nível necessário para produzir armas nucleares. A Agência Internacional de Energia Atômica foi impedida de entrar nas instalações nucleares do Irã no ano passado, mas relatou que o país já teria armazenado uma quantidade de urânio 22 vezes maior do que era previsto no acordo de 2015. A aceleração do programa nuclear iraniano preocupa o mundo, especialmente Israel, inimigo do Irã há décadas. Em abril de 2021, a usina nuclear de Natanz, em Isfahan, sofreu um apagão depois de um ataque cibernético. Centrífugas de enriquecimento de urânio foram danificadas. O Irã acusou Israel por essa e outras sabotagens, inclusive o assassinato de pesquisadores iranianos. O professor de Relações Internacionais da PUC de São Paulo, Rodrigo Amaral, explica por que Israel mira os planos de enriquecimento de urânio do Irã. Desde a Guerra Fria, a capacidade militar nuclear é o que distingue pequenos de grandes estados, né? No Oriente Médio, o único que detém essa capacidade é Israel, por conta de uma anuência ocidental. O outro que poderia ter é o Irã. O Irã, se quisesse mesmo, ele já tinha produzido, né? Ele usa isso como uma espécie de margem de manobra. Terminou hoje em Nova York a seleção do júri que vai julgar o ex-presidente americano Donald Trump a partir de segunda-feira. São 7 homens e 5 mulheres, além de 6 suplentes. Trump enfrenta 34 acusações de fraude relacionadas à tentativa de compra do silêncio da ex-atriz pornô Stormy Daniels na campanha eleitoral de 2016. Do lado de fora do tribunal, um apoiador de Trump ateou fogo ao próprio corpo. O estado de saúde dele é crítico. O Senado está discutindo um projeto que autoriza o garimpo em áreas destinadas à pesquisa de extração de minerais. O texto preocupa entidades ambientais e de mineração. O projeto do senador Zequinha Marinho do Podemos altera uma lei de 1989. A proposta libera o garimpo por até 10 anos em áreas já autorizadas para pesquisas minerais, quando houver viabilidade técnica e econômica. E dá 30 dias para que a empresa que detém a autorização para a pesquisa se manifeste se concorda ou não com a permissão para o garimpo na mesma área. Caso ela se manifeste contra a exploração, caberá à Agência Nacional de Mineração avaliar a viabilidade. Também prevê que secretarias estaduais possam conceder a autorização aos garimpeiros, o que hoje é proibido, e permite a autorização para o garimpo para empresas habilitadas, pessoas físicas e cooperativas de garimpeiros. O senador Zequinha Marinho, autor do projeto, disse que as alterações vão assegurar uma exploração mais equitativa das riquezas do país e afastar obstáculos que vêm prejudicando o trabalho dos garimpeiros. O senador doutor Irã Gonçalves, do Progressistas, defende o projeto e diz que o Congresso precisa discutir o assunto. A gente recebe um projeto desse
com esperança de que nós possamos evoluir na tramitação desse projeto. Nós precisamos regulamentar isso, porque termina que as atividades garimpeiras nunca cessam. Nós precisamos, sim, fazer com que o Congresso Nacional tenha a atividade precípua, que é legislar, e nós estamos abrindo mão dessa nossa prerrogativa. O projeto foi pautado para votação na Comissão de Infraestrutura aqui do Senado, mas um requerimento de parlamentares governistas levou a discussão para a Comissão de Meio Ambiente. Eles temem que a aprovação da proposta prejudique populações indígenas da região norte do país. Se for aprovado nas duas comissões e não houver recurso, o projeto não precisaria passar pelo plenário do Senado, iria direto para a Câmara dos Deputados. O projeto ele quer autorizar, mesmo no período de pesquisa, a extração de garimpo na superfície, o que vai ocasionar, invariavelmente, uma ofensa ao meio ambiente. Por isso, a nossa preocupação em levar esse debate para a Comissão de Meio Ambiente. Por quê? Porque como que você vai autorizar um registro de pesquisa numa profundidade acentuada e esse projeto quer autorizar a extração de outros minerais ali na mesma região? Quem vai fiscalizar? Qual vai ser a fiscalização? É a mesma preocupação do Instituto Brasileiro de Mineração. O principal problema desse projeto é que ele pode significar a abertura de dezenas de serras peladas. Por quê? Porque ele visa colocar o garimpo sobre áreas já concedidas à mineração formal. E nós sabemos que tem o garimpo legal, tudo bem, mas tem o garimpo ilegal, que está associada a PCC, que está associada ao crime organizado, à lavagem de ouro e que também destrói a floresta, tá certo? Corrompe as populações indígenas e literalmente acaba com a natureza jogando mercúrio. Você não tem controle de quem vai fazer esse trabalho na lavra garimpeira. Você vai ter problemas ambientais seríssimos, porque a Agência Nacional de Mineração não tem condições de fiscalizá-los. Enfim, é o caos. A Procuradoria-Geral da República recorreu da decisão do ministro do STF, Nunes Marques, que autorizou o contraventor Rogério Andrade a tirar a tornozeleira eletrônica e a sair de casa depois das 6 da tarde. A PGR argumenta que o monitoramento eletrônico é necessário para garantir a ordem pública, que Andrade é investigado por uma série de crimes e que a investigação já está em fase final. A PGR pede que o ministro Nunes Marques reconsidere a própria decisão ou leve o recurso para julgamento, provavelmente na segunda turma do STF. Rogério Andrade chegou a ser preso em 2022 e agora responde em liberdade por corrupção ativa, lavagem de dinheiro e por comandar uma organização criminosa de jogos de azar no Rio. A força-tarefa que apura o envolvimento do PCC em serviços públicos de São Paulo revelou como o grupo criminoso ocultava um patrimônio milionário. A piscina privativa é só um dos atrativos deste apartamento. O espaço de lazer tem televisão de 70 polegadas, mesa para 14 lugares, churrasqueira e um ofurô na varanda. Nesta loja de carros, uma frota de luxo. São dezenas de veículos, quase todos importados. Estes são blindados. O modelo mais em conta não sai por menos de R$300 mil. A coleção de joias e relógios também chama a atenção pelo valor estimado, 750 mil. Toda essa fortuna está bloqueada por ordem da Justiça. A força-tarefa da Operação Fim da Linha, que apura o envolvimento do PCC em empresas de ônibus de São Paulo, reuniu indícios de que esses e outros bens foram comprados com dinheiro ilícito, principalmente do tráfico de drogas. Ao longo dos quase 5 anos de investigação, auditores fiscais identificaram um novo método de ocultação do patrimônio, como explica a superintendente da Receita Federal em São Paulo, Márcia Mengue. Na verdade, existe uma rede de empresas, né, como se fosse uma constelação orbitando em volta de algumas pessoas envolvidas, e essas empresas elas vão mudando
a titularidade da propriedade do bem entre elas ou entre pessoas físicas e elas, de maneira que é bastante difícil dizer que esses bens pertençam a alguma dessas pessoas de fato. De 2012 a 2024, as empresas investigadas por ligação com o crime organizado adquiriram 205 imóveis. Só as negociações declaradas totalizaram 145 milhões de reais. Mas ao comparar esses valores com os critérios usados no pagamento do ITBI, o Imposto sobre Transações Imobiliárias, os auditores verificaram uma diferença de 30 milhões. Ou seja, o valor efetivamente gasto para a compra dos imóveis chegaria a 175 milhões. Na avaliação dos investigadores, várias outras operações financeiras têm indícios claros de lavagem de dinheiro. Em uma delas, 2 empresas investigadas negociaram entre si um terreno por 2 milhões de reais. 1 ano e meio depois, esse terreno, que não recebeu nenhuma benfeitoria, foi vendido por 10 milhões. Os auditores descobriram ainda que os suspeitos não tinham renda suficiente para adquirir tantas propriedades. Um dos sócios das empresas de ônibus era registrado como motorista, como mostra este crachá apreendido durante a operação da semana passada. Para justificar o patrimônio milionário, os suspeitos declaravam no imposto de renda que possuíam quantias elevadas em espécie, algo incomum nos dias de hoje. 13 imóveis negociados pela quadrilha ficam na Riviera de São Lourenço, um condomínio de alto padrão no litoral norte de São Paulo. Além disso, 4 suspeitos moravam no mesmo prédio de alto padrão na zona leste da capital paulista. A Receita Federal acredita que as pessoas que aparecem como moradoras ou mesmo proprietárias desses imóveis são, na verdade, laranjas profissionais que ganham o direito de usufruir esse patrimônio por ocuparem posições de destaque na hierarquia da facção criminosa. Se a gente for olhando ao longo do tempo, elas foram mudando de posição e é bastante interessante porque parece que é como se fosse uma hierarquia realmente, né? A depender da posição que você tem direito a usar um determinado nível de bens daquelas empresas que estão orbitando em volta dessas pessoas. A seguir, a Anvisa mantém a proibição de cigarro eletrônico. O comandante do Exército, general Tomás Paiva, reafirmou hoje o compromisso das Forças Armadas com a democracia. Uma cerimônia no quartel-general em Brasília marcou o Dia do Exército. Estavam presentes o presidente Lula, o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, e líderes do governo no Congresso. No dia de hoje, ao completar 376 anos de glórias, a Força Terrestre reafirma o eterno compromisso com a nação brasileira em defesa da pátria e dos mais caros ideais democráticos, mesmo com o sacrifício da própria vida. Integramos uma instituição de Estado alicerçada na hierarquia e na disciplina, que se mantém coesa pelo culto a valores imutáveis. No Rio foi lançada a pedra fundamental do Museu da Democracia. A inauguração está prevista para o ano que vem, no prédio histórico do Centro Cultural da Justiça Eleitoral. A iniciativa é do Tribunal Superior Eleitoral e da Prefeitura do Rio. A primeira obra doada para a coleção é a tela 8 de janeiro de 2023, do artista Vic Muniz. Participaram da cerimônia o prefeito do Rio, Eduardo Paes, o governador do estado, Cláudio Castro, e o presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes. A Anvisa decidiu por unanimidade manter a proibição da importação, fabricação e comercialização de cigarros eletrônicos no Brasil. A decisão foi tomada depois de uma consulta pública e alerta dos médicos para os severos riscos à saúde. Foi um dia inteiro de reunião. Começou com a apresentação de 80 vídeos de representantes da sociedade civil, resultado de uma consulta aberta que durou 60 dias. O presidente do Sindicato Interestadual da Indústria do Tabaco, Iro Schunk, defendeu a liberação dos cigarros eletrônicos. A gente é a favor da regulamentação desses produtos com regras de comercialização.
esta é a maneira com que a gente possa realmente fazer com que esse grande mercado ilegal e que a gente não sabe que está sendo consumido seja reduzido e seja eliminado. A presidente da Sociedade Brasileira de Pneumologia, Margarete Dalcomo, que também falou na reunião da Anvisa, apresentou estudos científicos sobre o alto risco dos cigarros eletrônicos à saúde. O vício é muito grande, a concentração de nicotina é enorme e a nicotina é uma substância altamente viciante. Nós sabemos o que eles contêm. Então, nós sabemos que há substâncias que são causadoras das chamadas doenças pulmonares crônicas obstrutivas, como há substâncias como benzopireno e outras substâncias que são altamente cancerígenas. E nos cigarros eletrônicos, em todos esses dispositivos, nós sequer conhecemos a composição das centenas de substâncias químicas, eventualmente metais pesados, dos quais se compõem esses dispositivos. Desde 2009, por decisão da Anvisa, o Brasil proíbe comercializar, importar ou fazer propaganda de qualquer dispositivo eletrônico para fumar. Mesmo assim, é fácil encontrar gente usando os chamados vapes, pods e cigarros eletrônicos, a maioria jovens. Os dados mais recentes mostram que já são quase 3 milhões de usuários no país. Hoje, a Anvisa voltou a deliberar sobre o assunto. O presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, relator da matéria, reafirmou o compromisso da Anvisa com a ciência. Disse que avaliou o impacto da liberação em outros países do mundo e votou para que a proibição dos cigarros eletrônicos seja mantida no Brasil. Constitui nosso dever, compromisso com a ciência em respeito à missão da Anvisa. Por fim, concluo que a consulta pública realizada não trouxe fato ou argumento científico que alterasse o peso das evidências já ratificadas por esta colegiada anteriormente, sendo que a regulamentação proposta segue por manter proibida a fabricação, importação, comercialização, distribuição, o armazenamento, o transporte, a propaganda de dispositivos eletrônicos para fumar, em adição ao fortalecimento de medidas que versam pelo combate aos dispositivos eletrônicos para fumar, supracitadas. Os outros 4 diretores da Anvisa seguiram o relator e ficou mantida a proibição dos cigarros eletrônicos. O relator também propôs mais de 20 medidas de combate ao uso desses dispositivos. Entre elas, um plano de comunicação na linguagem que chegue aos jovens para conscientizá-los sobre o perigo dos dispositivos eletrônicos. Depois da decisão, a Associação Brasileira da Indústria do Fumo afirmou em nota que a proibição dos cigarros eletrônicos não protegeu os consumidores brasileiros do descontrole do mercado ilegal. A Associação Médica Brasileira ressaltou que é fundamental que a população seja esclarecida dos riscos para a saúde. É proibir e conscientizar que não se use. Só a proibição não adianta. Então, nós temos que realmente ter campanhas de educação, concentração na juventude, para que não se inicie no cigarro eletrônico e que deixe de fumar.